Vamos relaxar, meditar e dormir profundamente. Hoje eu trouxe um exercício de mindfulness e autocompaixão. Vamos lá. Autocompaixão e vergonha. A vergonha se origina do desejo inocente de ser amado, merecer afeição e pertencer. Todos nós nascemos com o desejo de ser amados. Quando conseguimos ser amados quando bebês, tudo o que precisamos está incluído: alimentação, vestuário, abrigo, conexão. Quando adultos, ainda precisamos uns dos outros para sobreviver, para criar os filhos e nos protegermos dos perigos. Vergonha é o sentimento de que alguma coisa está fundamentalmente errada conosco e que nos tornará inaceitáveis ou não merecedores de amor. Uma das razões por que a vergonha é tão intensa é que parece que a nossa própria sobrevivência está em jogo. A vergonha, na verdade, tem 3 paradoxos curiosos. Parece condenável, mas é uma emoção inocente. Parece solitária e isolada, mas é uma emoção universal. E parece permanente e abrangente, mas é um estado emocional transitório que corresponde apenas em parte ao que somos. Existe uma diferença entre culpa e vergonha. A culpa se refere a você se sentir mal em relação a um comportamento. A vergonha é se sentir mal em relação a nós mesmos. A culpa diz: eu fiz alguma coisa ruim. E a vergonha diz: eu sou ruim. A culpa pode, na verdade, ser uma emoção produtiva, pois nos motiva a reparar as situações quando necessário. No entanto, ela é normalmente improdutiva, porque nos paralisa e nos torna incapazes de ter uma ação efetiva. Pesquisas mostram que a autocompaixão nos permite experimentar os nossos sentimentos de tristeza, pesar e culpa, sem ficarmos presos a sentimentos de vergonha. Existem crenças básicas negativas e pensamentos repetitivos específicos que passam pela nossa mente quando a nossa vida se torna difícil. Essas dúvidas persistentes, com frequência originadas na infância, parecem patentemente claras e verdadeiras em nossos momentos mais vulneráveis. Estas são nossas crenças básicas negativas que encontram raiz na vergonha. Alguns exemplos são: eu sou medíocre, não mereço ser amado, eu sou indefeso, eu sou inadequado, eu sou um fracasso. Na verdade, essas crenças básicas negativas comuns que os seres humanos têm sobre si mesmos
são limitadas a um número talvez de 15 a 20. E como há mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, podemos concluir que qualquer imperfeição que imaginamos nos separar do resto da humanidade pode, na verdade, ser compartilhada por meio bilhão de pessoas. A vergonha é mantida pelo silêncio. As crenças básicas negativas persistem porque as escondemos dos outros e também de nós mesmos. Nós tememos ser rejeitados se esses aspectos se tornarem conhecidos. Esquecemos que outras pessoas têm os mesmos sentimentos que nós e também se sentem anormais e isoladas. Quando nós revelamos as nossas crenças básicas negativas, pelo menos a nós mesmos, elas começam a perder o poder sobre nós. Todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Não podemos nos resumir simplesmente como um valor ou sem valor. A autocompaixão abraça todas as partes de nós mesmos em consciência calorosa e sincera. E nós merecemos ser amados como seres humanos. Nós somos multifacetados e complexos. E quando estamos convencidos de que estamos fatalmente errados, de que sempre fomos assim e que sempre seremos, na verdade, estamos absorvidos por uma parte de nós que não conseguimos ver o resto. Precisamos acolher essa parte e precisamos acolher essa crença básica negativa e reconhecer o nosso self completo para nos libertar. A autocompaixão é o antídoto definitivo para a vergonha. Ao nos relacionarmos com os nossos erros com bondade, em vez de autocrítica, lembrando-nos da nossa humanidade compartilhada, em vez de nos sentirmos isolados pelos nossos fracassos e tendo consciência das nossas emoções negativas, eu me sinto mal, em vez de nos identificarmos com elas, eu sou mal. A autocompaixão destrói diretamente o edifício da vergonha e, acolhendo toda a nossa experiência, inclusive a experiência da vergonha, na presença amorosa e conectada, nos tornamos inteiros novamente. Agora vamos fazer um exercício. Esse é um exercício de trabalho com as nossas crenças básicas negativas. Nossas crenças básicas negativas a respeito de nós mesmos são apenas isso, crenças e não realidade. São pensamentos que estão profundamente arraigados na nossa psique, com frequência formados na nossa juventude, que normalmente tem muito pouco valor como verdade. Porém, enquanto esses pensamentos permanecem inconscientes, é grande seu poder sobre nós. Um primeiro passo importante é identificarmos e nos tornarmos
estamos conscientes desses pensamentos, quando trazemos essas crenças para a luz do dia, sua força começa a se dissolver. É como levantar a cortina do Mágico de Oz, revelando que ele não é o grande e poderoso governante que alega ser, mas um charlatão comum do Kansas. No entanto, pode ser desafiador trabalhar com crenças básicas negativas, especialmente para aquelas pessoas que experimentaram trauma na infância. Verifique como que você se sente para determinar se está no momento mental e emocional adequado para fazer esse exercício. Talvez a coisa mais compassiva a fazer seja pulá-lo. Ou, se atualmente você está vendo um terapeuta, pode fazer mais sentido fazê-lo com alguma orientação e apoio desse profissional. Esta é uma lista de crenças básicas negativas comuns. Observe as crenças que você, às vezes, pode ter e tente identificar se há um contexto particular em que elas surgem. No trabalho, nos relacionamentos, com a sua família, etc. Elas são as seguintes: não sou bom o suficiente, sou um idiota, sou uma fraude, não sou desejado, sou anormal, sou inadequado, indefeso, mau, não tenho valor, sou fraco, sou um fracasso, incapaz, não mereço ser amado, não sou importante, sou impotente. Todas elas são crenças negativas falsas. E a seguir, veja se você consegue trazer os 3 componentes da autocompaixão para lidar com suas crenças básicas negativas. Então, um exercício prático de mindfulness que você pode fazer é escrever de uma maneira objetiva e validando a sensação de como é ter crenças negativas. Por exemplo, é tão doloroso quando eu tenho o pensamento de que não mereço ser amado. Ou é muito difícil sentir que eu sou impotente. Em seguida, você pode praticar a humanidade compartilhada. E então você escreve sobre como suas crenças fazem parte da experiência humana. Por exemplo, provavelmente há milhões de pessoas que sentem como eu. Ou não estou sozinho ao me sentir dessa maneira. Depois de praticar isso, você pode ir para a parte da bondade. Nessa parte, você escreve algumas palavras de compreensão e bondade para você mesmo, expressando preocupação com o sofrimento que experimentou devido a essa crença básica negativa. Você pode tentar escrever para você mesmo como se estivesse falando com um amigo que acabou de admitir que tinha essa crença sobre si mesmo. Por exemplo, lamento que se sinta assim.
posso ver o quanto isso é doloroso para você. Por favor, saiba que eu não penso isso a seu respeito. Então, como é que foi esse exercício para você? Conseguiu identificar uma ou duas crenças básicas negativas? Como foi fazer mindfulness, humanidade compartilhada e vontade para a experiência de ter essa crença? Às vezes, as pessoas acham que, quando tentam acolher suas crenças básicas negativas como compaixão, as crenças se afirmam com ainda mais força. O amor está entrando depressa e a dor antiga está saindo depressa. Outra ocorrência comum é que a parte de nós mesmos que se identificou com a crença básica negativa se sente assustada, como se estivéssemos tentando eliminar essa parte. É importante lembrar que não estamos tentando nos livrar de nossas crenças básicas negativas ou fazê-las desaparecer. Em vez disso, estamos simplesmente tentando nos relacionar com elas de uma forma mais consciente e atenciosa para que elas não tenham sobre nós tal poder. Existe uma prática informal para se trabalhar com a vergonha. Podemos rotular o componente cognitivo da vergonha, a crença básica negativa, bem como identificar onde a vergonha reside no corpo e então trazer compaixão para a experiência. Quando desconstruímos a vergonha, é de vital importância lembrar que ela é uma emoção transitória que provém do desejo fundamental de ser amado, que é quase universal. Esses elementos são entrelaçados por meio da prática a seguir. Mais uma vez, realize esta prática somente se você sentir que é a coisa certa a se fazer para você nesse momento. Caso decida realizar a prática e se sinta desconfortável em algum momento, por favor, permita-se parar se necessário. Por exemplo, você pode tomar um banho quente, ou brincar com seu cachorro, ou apenas dar uma caminhada, sentindo as solas dos pés. Na prática a seguir, você será encorajado a focar mais no constrangimento do que na vergonha. Estamos construindo recursos e queremos avançar lentamente. Então, encontre uma posição confortável, sentado ou deitado. Feche os olhos, parcial ou completamente, e respire profundamente de forma relaxante. Você pode ainda dar um pequeno suspiro se desejar.
coloque a mão no coração ou outro ponto calmante, lembrando que você está seguro, talvez permitindo que a bondade flua através da sua mão para dentro do seu corpo. Agora, traga à mente um evento que o fez se sentir constrangido ou um pouco envergonhado. Por exemplo, você pode ter tido uma reação exagerada com alguma coisa. Pode ter dito alguma coisa idiota. Pode ter cometido erros em uma tarefa no trabalho. Ou você pode ter percebido que o seu zíper estava aberto em um evento social importante. Escolha um evento que seja perturbador o bastante a ponto de senti-lo em seu corpo. Se ele não o deixar desconfortável, escolha outro. Mas que seja em torno de 3, em uma escala de 1 a 10. Permita que seja um evento que você não gostaria que ninguém soubesse a respeito ou lembrasse, porque provavelmente poderiam pensar mal de você. Por enquanto, escolha uma situação que o faça se sentir mal em relação a si mesmo. Não uma que magoe outras pessoas e possa fazê-lo sentir a necessidade de pedir perdão a alguém. Volte à situação, recordando-a com detalhes. Isso exige certa coragem. Use todos os seus sentidos, observando especialmente o quanto sente a vergonha ou o constrangimento expressar-se no seu corpo. Agora vamos para a parte de rotular as crenças básicas. Reflita por um momento e veja se consegue determinar com precisão do que você tem medo que os outros descubram sobre você. Você consegue dar um nome a isso? Talvez sou inconveniente, ou sou grosseiro, sou cínico. Essas são crenças básicas negativas. Se você encontrou alguma delas, escolha uma que pareça ter mais peso. Enquanto você se envolve nisso, você já pode estar se sentindo sozinho. E caso esteja se sentindo assim, reconheça que nós estamos sozinhos juntos. Em algum momento,
todos se sentem exatamente como você está se sentindo. A vergonha é uma emoção universal. Agora, nomeie a crença básica para si mesmo de uma forma que possa nomeá-la para um amigo. Por exemplo, você está achando que não merece ser amado. Isso é muito doloroso. Ou apenas diga a si mesmo com uma voz calorosa e compassiva: não mereço ser amado. Acho que não mereço ser amado. E lembre-se de que, quando nos sentimos constrangidos ou envergonhados, é apenas uma parte de nós que se sente assim. Nem sempre nos sentimos assim, embora o sentimento possa parecer muito antigo e familiar. E nossas crenças básicas negativas se originam do desejo de ser amado. Todos somos seres inocentes, querendo ser amados. Como um lembrete, saiba que você pode abrir os olhos a qualquer momento e interromper o exercício se ele tornar desconfortável, como desejar. Agora, vamos para a prática de mindfulness da vergonha no corpo. Expanda sua consciência para o seu corpo como um todo. Relembre a situação difícil novamente e escaneie seu corpo para identificar onde sente o constrangimento ou a vergonha mais profundamente. E com os seus olhos da mente, rastreie o seu corpo da cabeça aos pés, parando onde puder sentir mínima tensão ou desconforto. Agora, escolha uma única localização no seu corpo, onde a vergonha ou o constrangimento se expresse mais fortemente. Talvez como um ponto de tensão muscular, um vazio ou uma dor no coração.
Você não precisa ser muito específico. E mais uma vez, cuide-se enquanto realiza este exercício. Agora nós vamos abrandar, acalmar e permitir. Agora, na sua mente, direcione-se suavemente para essa parte do seu corpo. Abrande essa área. Deixe que os músculos abrandem, deixando-os relaxar, como se estivessem mergulhados na água morna. Abrande, abrande, abrande. Lembre-se de que não estamos tentando mudar o sentimento. Estamos apenas acolhendo de forma suave. Se desejar, apenas abrande um pouco ao redor. Agora, se acalme por causa dessa situação difícil. Se desejar, coloque a mão sobre a parte do seu corpo que guarda o constrangimento ou a vergonha e apenas sinta o calor e o toque gentil da sua mão. Reconheça o quanto essa parte do seu corpo tem trabalhado arduamente para preservar essa emoção. Se desejar, imagine calor e bondade fluindo através da sua mão para dentro do seu corpo. Até pense no seu corpo como se ele fosse o corpo de uma criança amada. Existem algumas palavras confortantes que você precise ouvir? Em caso afirmativo, imagine que você tem um amigo que estivesse tendo as mesmas dificuldades. O que diria ele, de coração para coração? Lamento que se sinta assim. Eu me importo profundamente com você. E o que é que você quer que seu amigo saiba? Que ele lembre. Agora, procure enviar para você mesma a mensagem. É difícil sentir isso. Que eu seja gentil comigo mesmo. Deixe as palavras entrarem
quanto for possível. E, mais uma vez, lembre-se de que, quando nos sentimos constrangidos ou envergonhados, essa é apenas uma parte de nós que se sente assim. Nem sempre nos sentimos assim. Por fim, permita que o desconforto esteja presente, deixando que o seu corpo tenha as sensações que ele está tendo e que o seu coração sinta como está se sentindo. Abra espaço para tudo e abra mão da necessidade de fazer tudo desaparecer. Se desejar, você pode repetir o ciclo, indo um pouco mais fundo a cada vez. Abrandar, acalmar, permitir, abrandar, acalmar, permitir. Antes de encerrar a prática, lembre-se apenas de que você está conectado com todas as pessoas que já experimentaram o constrangimento ou a vergonha no mundo, e que isso se origina do desejo de ser amado. Agora, deixe de lado a prática e foque no seu corpo como um todo. Permita-se sentir o que você sente. Ser exatamente como você é, nesse exato momento. Você conseguiu identificar uma crença básica negativa por trás da experiência de constrangimento ou vergonha? Como foi nomear essa crença? Você conseguiu encontrar a vergonha no seu corpo? Se sim, aonde? Abrandar, acalmar ou permitir mudou a experiência da vergonha para você de alguma forma? Pode ser muito desafiador trabalhar com a vergonha. Provavelmente foi necessária muita coragem para chegar onde você chegou. Mas, se você não completou o exercício porque estava praticando autocuidado, também agradeça a si mesma por isso.
Uma variedade de obstáculos pode surgir enquanto você faz essa prática. Por exemplo, pode ser difícil perceber a vergonha no corpo. A vergonha pode ser um precursor para o isolamento e às vezes é sentida como um vazio e um vácuo no corpo, particularmente na cabeça. Você pode, na verdade, focar no sentimento de inexistência, embora possa ser difícil fazer isso. As pessoas também acham desafiador dar compaixão a si mesmas quando estão dominadas pela vergonha, porque não se sentem merecedoras. E se esse exercício foi difícil por alguma razão, apenas mude o seu foco para uma apreciação amigável da dificuldade. Isso é praticar a autocompaixão.